E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para apresentar um trabalho da disciplina Introdução à Educação à Distância do curso de Licenciatura em Pedagogia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Os componentes do grupo são Antônio Ferreira de Melo Júnior e eu, Francisco Neto Lima de Souza. O título do nosso trabalho seria Um estudo sobre a educação à distância nos Países Baixos. Mas afinal, o que são os Países Baixos? Essa designação ela é usada para se referir a um conjunto de 12 países que inclui Holanda, Bélgica e Luxemburgo. Eles são assim denominados devido à sua localização geográfica que é parcialmente abaixo do nível do mar. Esses países eles são popularmente conhecidos no mundo como Holanda. No entanto, é válido destacar que o termo Holanda não é um termo mais adequado. Por quê? O que se percebe é que a Holanda ela se divide em Holanda do Sul e Holanda do Norte e ela faz parte desses 12 países. No entanto, os Países Baixos eles ficaram assim popularizados devido ao período das expansões marítimas no início do século XVII. Nesse tempo, os Países Baixos ainda não estavam formados e o grande fluxo de comércio girava na região da Holanda do Norte e da Holanda do Sul. E agora, de posse dessa informação, chegamos à seguinte pergunta: e como funciona a educação à distância nos Países Baixos? Essa modalidade de ensino é gerida nos Países Baixos pela Universidade Aberta dos Países Baixos, que é uma instituição fundada no Estado holandês em parcerias com empresas privadas no ano de 1984, com a finalidade de ampliar o acesso ao ensino superior no país em relevo e nas regiões adjacentes. Essa universidade oferece cursos nas áreas de Ciências da Educação, Humanidades e Direito, Administração, Psicologia e Ciências e Tecnologia. E como se dá a organização desses cursos, ora apresentadas? Com vistas a exemplificar melhor essa organização, apresentamos um pouco do Bacharel em Ciências Gerais da Cultura, o curso que oferece o título de Bacharel em Artes aos seus alunos. Esse curso é organizado em uma fase propedêutica, o momento onde o aluno tem acesso a uma formação geral, conhecimento, e uma fase pós-propedêutica, é o momento onde o aluno vai ter acesso à especialização do conhecimento relativo à sua área. Vale ressaltar que todos os cursos da Universidade Aberta da Holanda são assim organizados, uma fase propedêutica e uma fase pós-propedêutica. Outras semelhanças encontradas é que a organização dos estudos ela é dada por quartis, ou seja, os períodos são divididos a partir de 4 meses. E a duração média de todos os cursos vistos estão em torno de 4 anos. EAD dos Países Baixos e EAD do Brasil. Semelhanças e diferenças. A seguir, apresentamos 4 diferenças e 4 semelhanças. Chamemos a atenção inicialmente para as semelhanças. A primeira delas é que a EAD nos Países Baixos chama de centros de estudo, o que a EAD no Brasil chama de polos. Nos Países Baixos, os chamados centros de estudo estão disseminados ao longo do território, para o qual os mais de 15 mil estudantes podem se deslocar quando vão fazer provas ou quando querem acessar o material da biblioteca. Lá, existem 5 centros localizados na Bélgica, um em Amsterdã, que é a capital, e outros 9 em cidades interioranas, com destaque para a cidade de Rotterdam. Tomando o Rio Grande do Norte como parâmetro, podemos perceber que a UFRN tem polos em Caraúbas, Grossos, Guamaré, São Gonçalo do Amarante e Parnamirim. Os estudantes brasileiros se dirigem a esses polos com a mesma finalidade que os estudantes que estão radicados nos Países Baixos. A segunda semelhança é que os dois ambientes de aprendizagem contam com professor facilitador. Nos Países Baixos, chama-se conselheiro, o que no Brasil é chamado de tutor. Nos Países Baixos, o conselheiro informa, orienta e guia os estudantes sobre problemas relacionados ao seu estudo. Por exemplo, em relação à produção de planos de estudo, em relação ao ritmo de estudos, em relação ao planejamento e à condição de problemas pessoais que interferem diretamente na permanência durante o ensino superior. No Brasil, o tutor atua da mesma forma, haja vista que o estudante pode acessá-lo por meio de mensagens da plataforma virtual, por meio dos fóruns das disciplinas e por meio de eventuais encontros síncronos, como os desenvolvidos por meio do Google Meet. Nos dois casos, o tutor ou conselheiro tira dúvidas relacionadas ao conteúdo, aos temas do curso e aos estudos pelos quais os estudantes estão passando. A terceira semelhança é que o sistema Universidade Aberta dos dois países nasce no contexto da racionalidade neoliberal na educação. A Universidade Aberta dos Países Baixos é fundada em 1984 e a Universidade Aberta do Brasil em 2005. Assim, trata-se do momento do Consenso de Washington, da ampliação dos interesses do Banco Mundial, da sofisticação das teses do Estado mínimo e da liberdade de mercado. Tudo isso possibilitando que a EAD seja tecida à luz do espectro ideológico da maioria dos países ocidentais. A quarta semelhança é que no Brasil e nos Países Baixos empregam-se os mesmos argumentos para caracterizar a modalidade EAD e justificar os seus currículos.
Os argumentos são os seguintes: a distância geográfica entre professor e estudante, a conciliação entre os estudos e a jornada de trabalho e a ênfase no pragmatismo na educação. Isso faz com que uma reflexão sobre a mudança da estrutura social seja ofuscada em detrimento das necessidades mais urgentes da sociedade. Em relação às diferenças, podemos apontar que a primeira delas é: a EAD dos Países Baixos transcende as fronteiras nacionais, enquanto a do Brasil fixa-se no território nacional. Nos Países Baixos, o governo recorre às multinacionais para a produção, desenvolvimento e manutenção do sistema. Isso significa que essas grandes empresas se encarregam dos recursos humanos, das tecnologias e, claro, do lucro. Além disso, o governo estabelece parceria com outros governos nacionais, como o da Bélgica, onde se encontram 5 centros de estudos da Universidade Aberta dos Países Baixos. No Brasil, o Estado brasileiro normatiza e regulamenta a modalidade à distância. Portanto, ele exerce uma função estruturante e se fixando exclusivamente no território brasileiro. A segunda diferença é que nos Países Baixos, a EAD é exclusivamente paga, ao passo que no Brasil existe a opção gratuita. Os estudantes que querem entrar no ensino superior na modalidade à distância nos Países Baixos pagam entre 700 e 1.300 dólares por mês. No Brasil, é diferente, porque as instituições federais de ensino, como a UFRN, ofertam o acesso e a permanência nesses cursos de forma gratuita, dando uma alternativa para os estudantes em relação aos cursos ofertados pelas instituições privadas de ensino. Nos Países Baixos, então, essa alternativa não existe, demonstrando uma supremacia do capital privado sobre o bem público. Quem quiser fazer EAD nos Países Baixos tem que pagar. A terceira diferença é que nos Países Baixos, a contratação dos profissionais é responsabilidade exclusiva das empresas privadas, enquanto no Brasil, o Estado é o responsável por parcela significativa dos contratados da EAD. Nos Países Baixos, as empresas privadas estabelecem contratos temporários, revisam os contratos a cada 2 anos, evitando que ocorra a característica estabilidade do serviço ofertado no Brasil em âmbito público. Ressalte que até mesmo os professores da modalidade à distância são contratados por essas empresas. No Brasil é diferente, porque o Estado atua em pelo menos 2 frentes. Primeiro, ele regulamenta e normatiza a EAD no país, inclusive oferecendo marcos legais. E segundo, o Estado promove a abertura de editais e processos seletivos para a contratação de professores e técnicos das instituições públicas. Portanto, no Brasil existe uma marcação ainda acentuada do Estado, enquanto nos Países Baixos o Estado é mínimo, existindo um espaço de atuação largo para a iniciativa privada. A quarta diferença é que a EAD nos Países Baixos oferece oportunidades de verticalização do ensino na própria modalidade, ao passo que no Brasil há uma centralidade ao acesso na graduação. No Brasil, o lugar que a EAD ocupa é de consolidação da legitimidade e de aprofundamento do seu reconhecimento na sociedade, de modo que o elevado número de evasão e de pessoas sem a chamada educação superior suscita a concentração da abstenção no acesso à graduação. Nos Países Baixos é diferente, porque a evasão é mínima e a ida à universidade faz parte do cotidiano, condições que permitem mais atenção às pós-graduações. No caso, o mestrado nos Países Baixos é colocado na modalidade EAD como um recurso quase natural para o estudante que ingressa no ensino superior. Portanto, a partir do que foi discutido, podemos fazer as seguintes considerações finais. A EAD nos Países Baixos opera a partir de uma radical lógica neoliberal, evidenciada pelos seguintes pontos, a saber: primeiro, o foco não é a formação de professores, mas sim as inovações tecnológicas. Isso fica bastante claro pelos cursos que são ofertados na modalidade à distância. Ressalte-se aqui que o curso de Ciências da Educação só é ofertado em nível de mestrado. 2. A EAD nos Países Baixos alicerça-se numa cultura educacional bilíngue. Isso significa que o ensino à distância nos Países Baixos colabora à diminuição da cultura nacional que está tendo livre curso atualmente. Como é sabido, nos Países Baixos a língua inglesa é tão ou até mais falada do que a língua holandesa no contexto atual. Isso significa que existe uma diminuição da importância da língua nacional neste momento, e os cursos na modalidade à distância geralmente são oferecidos em inglês, o que mostra que a educação à distância nos Países Baixos está sendo construída não em resistência a esse movimento de desvalorização da cultura nacional, mas sim está aprofundando essa desvalorização e, em certa medida, está dando legitimidade a ela. Haja vista que a língua inglesa é a língua que representa o Império Norte-Americano e que representou o Império Inglês durante muito tempo, podemos inferir que se trata de uma abertura a uma dominação imperialista. 3. Grande participação da iniciativa privada e mínima intervenção estatal, sobretudo na regulamentação, normatização e avaliação da modalidade no país. Neste ponto, deve-se destacar que é comum nos Países Baixos que ex-presidentes de multinacionais passem a ocupar o cargo de presidência da Universidade Aberta dos Países Baixos, o que demonstra que há uma grande parcela da iniciativa privada, das grandes empresas, sobre a educação à distância no país. O Estado é mínimo
e, portanto, há um livre curso aqui da lógica, um aprofundamento da lógica neoliberal na educação. Apesar de o neoliberalismo ser uma lógica mundial que transcende as fronteiras nacionais, se pode perceber que é mais dramático, mais profunda a sua lógica dentro dos Países Baixos. Chegamos a essas considerações finais a partir das seguintes referências. Essas referências vêm da disciplina em que estamos, Introdução à Educação à Distância, e também do acesso ao site da Universidade Aberta dos Países Baixos, que consistiu na nossa principal fonte de informação, como se pode perceber. Então, muito obrigado. Esse foi um estudo sobre a educação à distância nos Países Baixos.